do Obama, por exemplo, alguns disseram, não, mas o Obama mandou muita gente deportada. Eu falei, só cristãos. E uma coisa que aconteceu, que foi um livramento, porque qual a razão de deixarem entrar tantos imigrantes ilegais? Não sei se você sabia, mas na Califórnia, na votação era proibido pedir o documento. Olha, não, isso Proibido. Eu não sabia. Eu assisti lá e o Trump falou sobre isso. Ele falou, como é que um Estado pode proibir o indivíduo que está na urna de pedir o documento para saber se ele é americano? Proibido. Porque o que eles queriam? Que esses imigrantes eles invadissem esses estados que são pêndulo e começassem a votar democrata. Se eles tomam esses estados democratas, nunca mais os republicanos vêm. Na Europa também, por que eles estão favorecendo a imigração? Porque não tendo mais votos, a maioria dos europeus, eu vou falar para você, você pode entrar, eu deixo você fazer o que você quiser, eu te dou documento e você me vota. Porque o segundo passo é liberar o voto para o estrangeiro. Então, assim, é uma jogada de, como eu não tenho mais pessoas que acreditam em mim, eu vou pegar o voto lá fora. E foi isso que eles fizeram. E foi isso que eles fizeram. Só que o Trump vai botar toda essa turma ilegal de volta, né? É o que está acontecendo na Europa mesmo, né? Na Itália, não na Europa. A Itália nunca deu a possibilidade de votar, tanto que se você nascer na Itália, você continua sendo brasileiro. Não tem isso, como nos Estados Unidos. Em muitos outros lugares tem. Faz uns 5 anos que eles tentam fazer isso e a Itália fala não. Não, mas eu, por exemplo, sou italiano. Não, você é italiano porque é de descendência, né? Tipo, e não nasci lá. Por causa de sangue. Mas se você nascer lá hoje e você tem a tua família brasileira, você continua sendo brasileiro. Você vai ter uma permissão, não tem passaporte, não tem essa lei. A Itália sempre teve medo que, dando voto para eles, acontecesse o que está acontecendo em muitos lugares. Então, se já estava com dificuldade, agora, obviamente, com o governo de direita, não vai entrar todo mundo. Porque não é que eles querem ficar na Itália. O que acontece? Eles entram pela Itália porque a Itália tem mar em todo lugar. E a Itália, aquela pontinha, está bem perto da África. Eles entram querendo ir para outras nações, porque a Itália não é o lugar onde ganha mais. Eles querem ir para a Inglaterra, querem ir para a Alemanha, entendeu? Agora, o problema é que eles entram... Eu já fui visitar alguns centros de refugiados. É literalmente uma prisão. Porque não pode sair dali... enquanto eles não decidirem. Eles te dão celular, comida, mas fica um amontoado em cima do outro. É uma condição desumana. E tem muito tráfico, porque para eles chegarem até a Itália, eles pagam de 3 a 5 mil dólares, que para um africano é muito dinheiro. Muita gente morre na metade, porque eles deixam você num lugar e depois você tem que ir com aqueles barquinhos assim, de lona. E aonde que o governo está batendo? Ele está batendo... que está fazendo o governo da Meloni, ela foi, por exemplo, nessas nações onde vem o povo e falou, você não deixa eles saírem de nenhum jeito, nem pagando, e eu abro empresas ali para que eles possam ficar. Se o problema deles é ganhar dinheiro, eu abro empresas e eles ficam ali. Mas o problema... Ali na Itália? Ali na nação deles, né? Na Turquia. Na Turquia, sim, para eles não saírem de lá. Para eles não saírem. E ela conseguiu fazer várias nações aceitaram, porque falaram, nossa, você vai investir na minha nação, vai me dar dinheiro para eu construir fábrica e para melhorar a minha economia, então eu vou fazer de tudo para eles não saírem daqui. Nossa, que ideia genial. Maravilhosa, tanto que a Europa agora quer copiar ela nisso, né? Porque ela foi bem, ela falou, não vou falar só não pode, vou te ajudar a não vir. Mas se você for ver quem entra, o pessoal que entra, a idade é entre 18 e 40 anos. Dizendo que tem guerra, então eles estão vindo por causa da guerra. Mas a pergunta é, qual é a nação que deixa você sair numa idade entre 18 e 40 anos em guerra? Nenhuma. Eu fui agora na guerra da Ucrânia. Quem saía? Mulheres, crianças, jovens que tinham menos de 18 anos e anciãos que tinham mais de 50 ou 60. Quem está na idade de guerra. Mas quase 100% do povo que chega falando, eu estou fugindo por causa da guerra, é gente que uma nação que está em guerra não deixaria sair. Porque eles têm um plano, né? O plano é a conquista da Europa. Eles querem o Gaddafi, o Anwar Gaddafi, certa vez, ele abriu o jogo, né? Ele falou assim, a gente não vai conquistar pela guerra. Nós vamos conquistar com os nossos filhos. Nós vamos invadir a Europa e vamos tornar a Itália. A Itália é o lugar onde tem a menor natalidade da Europa. A menor.
em qualquer outro lugar tem mais crianças que nascem. É ponto quanto? É 1,6, 1,7? Acho que menos. Eles, assim, é muito baixo. Menor da Europa inteira. Então, você imagina, eles chegam lá e fazem 5 filhos. Quanto tempo que eles vão ser a maior população? Muito rápido. Talvez não nessa geração, passar 1 ou 2, mas... Então, eles fazem muito filho, né? Não, a média deles é 6 filhos para cima. Exatamente. Isso acontece em todo lugar. Inclusive, uma vez eu estava voltando de Israel e um dos membros do pessoal que estava viajando com a gente começou a falar inglês, porque nosso voo parou no Catar. E aí começou a falar inglês com o camarada, falar de Jesus para ele. De repente, o imã saiu do outro lado, que não tinha nada a ver com o camarada, e começou a repreendê-lo, falar, você que devia estar pregando para ele, não ele pregar para você. Mas e aí foram me chamar. Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo, eu virei para o cara e falei assim, olha, o senhor está num voo brasileiro, o senhor está indo para o Brasil. Eu quero declarar e profetizar que o senhor não tem autoridade, e aqui quem tem autoridade somos nós brasileiros. E eu sei o seu objetivo, você quer ir lá para islamizar o Brasil. Ele falou, é isso mesmo, e nós vamos conseguir. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, ficou um bate-boca. Eles têm esses planos, eles deixam sair porque eles imaginam isso, né? Eu tenho um amigo, até seria muito legal um dia, se ele vier para o Brasil, ele chama Magdi Alan. Ele cresceu muçulmano, ele foi vice-presidente do maior jornal que tem na Itália, e depois ele resolveu que ele queria ser cristão. Ele leu a Bíblia, até na época o Bento XVI tinha batizado ele. Mas quando o Papa argentino falou que o Islã, o mesmo Deus do Islã, era o Deus do cristianismo, ele é muito corajoso, né? Ele é o 6º homem mais procurado no mundo. Ele anda sempre com guarda do corpo porque eles querem matar ele, porque ele fala a verdade. E aí ele pegou e ele falou publicamente, sendo jornalista, ele foi em todos os lugares falando assim, a partir de hoje eu não sou mais católico. Porque se essa declaração que o mesmo Deus do Islã é o Deus dos cristãos, e como não é verdade, porque eu li a Bíblia e eu cresci muçulmano, então eu sou cristão, não sou mais católico. Ele até colocou o nome dele, ele colocou Magdi Cristiano Alan. Ele escreveu vários livros, porque ele conhece muito bem, né? E ele fala, dentro de muitos centros, para quem conhece o árabe, é bem claro que o plano deles não é só vir por causa da guerra e nada disso, absolutamente. Eles são missionários. Eles são. Eles estão indo para as nações. Lógico que tem aquele que vem porque está fugindo no meio de tudo isso, mas tem muita gente infiltrada, né? No período do Obama, por exemplo, alguns disseram, não, mas o Obama mandou muita gente deportada. Eu falei, só cristãos. Se você chegasse nos Estados Unidos no tempo do Obama como muçulmano, as portas se abriam. Se você chegasse como um cristão, muita dificuldade. Ou seja, eles claramente tinham um viés de mexer com o balanço, né, com o equilíbrio da nação, que tinham fundamentos judaico-cristãos. Não só, mas eles sabem que eles usam a nossa Constituição contra a gente. Por exemplo, na Itália, agora até a esquerda aqui do Brasil que faz a mesma coisa. Anos atrás, os muçulmanos resolveram, se levantaram e quiseram tirar o crucifixo de todas as escolas. E conseguiram, em muitas, só naquelas cristãs não. Eles falaram assim, a lei de vocês fala que vocês não têm religião, então tem que tirar. É laico, porque isso fala de uma religião e vocês são laicos. Daí falaram, mas se a gente tivesse isso na tua nação? Ele falou, a minha nação não é laica. Tipo, vocês são, então eles usam a nossa lei contra a gente. Sabe, vocês dizem isso, então tira. Isso dá raiva, né? Porque eu lembro, na época, o povo assim, não, você não pode vir na minha casa e falar que eu tenho que tirar. Ele falou, posso, a tua lei diz isso. Agora, o povo, logicamente, começou a ver tanta violência, porque... Mas a Itália está sendo tomada também ou não? Porque eu tenho a impressão que França está muito pior, Bélgica está muito pior, a diferença é que Alemanha... a Itália está muito pior. A França está muito pior por um outro motivo. Ela tem colônias, muitas colônias na África, e essas colônias são muçulmanas. Eles têm, inclusive, a Inglaterra também, exatamente. Então, a Inglaterra também tem, né, algumas colônias. A Itália não. Então, isso melhora por causa da língua. É mais fácil se eu venho da África francesa eu ir para a França, como é mais fácil para o brasileiro ir para Portugal do que ir para a Itália, porque já pela língua é metade do caminho, né, já andado.
A Itália nunca facilitou isso, mas tem muita gente na Itália. Na verdade, tem muitos muçulmanos. Porque, assim, todas as vezes que eu vou lá, eu não vejo muita gente, muitas mulheres vestidas e tal. Então, por lei, elas não podem usar o burca, né? A lei da Itália não permite, você tem que mostrar o rosto. Não pode? Não, não pode. Eles se bateram muito dizendo que você tem que mostrar o rosto. Se alguém... Pode pegar uma aguinha pra gente? Se alguém usa, você poderia denunciar. Algumas mulheres usam, mas você poderia denunciar falando, não, tem que mostrar o rosto. Porque eu me lembro que há uns 20... Foi quando eu fiz, inclusive, 40 anos de idade, então faz 23 anos, eu fui comemorar com a Lilian na Suíça. E eu estava lá em Geneve, andando lá no Lac Léman, e eu vi assim, uma multidão de muçulmanos. E eles estavam falando entre si, e eu entendo bem o francês, e eles estavam falando, não, nós vamos islamizar Não, isso é bem claro. a Europa. Falava abertamente claro. assim, grupinhos de 2, 3 conversando. E eles não, eles querem exigir algumas coisas, como a infibulação das meninas. Eles são tantos, então eles começam... Agora, tem alguns lugares, por esse politicamente correto, não passou, mas que queria. A Inglaterra, por exemplo, falou, tudo bem, para eles podem fazer. E daí levantou o pessoal falando, não, peraí, isso está errado, não passou. Mas, assim... Eles, bem claramente, eles querem, né, fazer isso. Eles dizem um modo claro.